O vídeo de hoje é uma pergunta, um clássico. Essas perguntas eu retirei de algumas tags e de perguntas da internet também, porque eu não queria pegar uma tag fechadinha ali já com as perguntas prontas, porque tem tags que tem perguntas muito boas, mas algumas perguntas não tem nada a ver. Então eu resolvi criar a minha versão. Ficou uma pergunta, um clássico. Eu passei aqui para o meu caderninho. E se você quiser responder essas perguntas também, achar interessante, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. A primeira pergunta deste vídeo, então, é um clássico que antecipa os problemas do mundo atual. E para esta pergunta, a minha resposta é, sem dúvida, 1984, do George Orwell. Este livro aqui foi escrito em 1849, falando do ano de 1984. E antes de ler, eu ouvi algumas pessoas falando desta distopia aqui, e parecia um pouco de exagero, mas quando a gente pega para ler, parece mais um retrato dos nossos dias atuais, e isso é assustador. A primeira vez que eu li nesta edição aqui, e agora eu pretendo reler nesta edição aqui da Penguin. George Orwell aqui, ele antecipa um mundo de vigilância constante, manipulação da linguagem, distorção de informação e controle da verdade. O que é mais assustador aqui é que essas ideias são cada vez mais familiares. O grande irmão aqui, ele não é só um personagem, ele é um símbolo de poder que invade até o pensamento. A nova língua reescrita da história, o medo permanente, tudo isso aponta para um problema muito atual. Quando a verdade ela passa a ser manipulável, você já percebeu que tem gente que manipula até a verdade, a liberdade das pessoas começa a desaparecer. É um livro que não envelhece, muito pelo contrário. A cada década que passa, ele fica mais atual. E isso, de certa forma, é genial quando a gente olha para a escrita, né? Para o ponto de vista do autor. Mas, ao mesmo tempo, é perturbador quando a gente percebe que o que está escrito aqui está acontecendo diante dos nossos olhos. Então, um clássico que antecipa problemas do mundo atual é 1984, do George Orwell. Um clássico que parece simples, mas é profundamente simbólico. Bom, esse aqui eu terminei de reler ele ontem. O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. É uma novela curta publicada em 1952, já no fim da carreira do Ernest Hemingway, e a história aqui é quase mínima. Um velho pescador cubano, Santiago, que está 84 dias sem pescar nada, e ele decide ir além do habitual. Ele fisga um peixe gigantesco, mas não é só isso. Olhando pela camada superficial, pelo tamanho do livro, talvez algumas pessoas possam acreditar que é uma história muito simples, mas essa minha releitura só reafirmou quão simbólico é este livro aqui, e eu amei ainda mais. Eu pretendo fazer um vídeo para este livro aqui no canal, e o Santiago aqui, o velho pescador, ele não está lutando só contra o peixe, ele está lutando contra o fracasso, contra o tempo. O mar aqui, ele não é só cenário, o mar é o mistério da vida, é o lugar onde o homem encontra o seu limite. O peixe é quase uma vocação, algo grande demais para ele, mas que ele precisa enfrentar. Como eu falei, eu reli este livro, na minha primeira leitura eu já tinha notado o quanto ele é simbólico, mas agora na releitura ele é muito mais simbólico do que a gente pensa, mas é de um jeito muito natural, não é nada forçado. A escrita do Ernest Hemingway é uma escrita simples, uma escrita direta e enxuta, e um livro assim maravilhoso. Os conselhos que o Santiago dá a ele mesmo são valiosíssimos. E o Santiago aqui, ele sofre mesmo, e a gente vai sofrendo junto com ele, né? Ele se machuca, ele fica exausto, quase no limite. Quando ele volta para casa com o mastro nos ombros, aquela imagem ali é uma imagem que pesa. E não é dramática no sentido exagerado, né? Você sente o peso que ele está carregando, tanto físico quanto interior. A história aqui, ela não tem o desfecho que a gente gostaria que tivesse. Só que o Santiago, ele não fica se vitimizando, reclamando, lamentando pelo que acontece. Ele simplesmente aceita, e a fé está aí. Não só porque durante o momento que ele está lá no oceano, ele fala com Deus, ele faz promessas, ele fala, ele reza, né? Tem um trecho até que eu coloquei lá nos stories do Instagram, ele rezando a Ave Maria. E é um momento muito bonito. Ele não perde a fé, ele não desiste em momento algum. Ele é persistente. O Santiago ensina muitas virtudes. Ele não vence aquela luta ali da forma como nós gostaríamos que ele vencesse, ou da forma que ele gostaria de vencer, só que ele vence de uma forma muito mais grandiosa, porque ele vence o fracasso. Bom, eu pretendo falar mais deste livro aqui em um vídeo separado,
mas eu acho que este livro aqui, ele é profundamente espiritual, então é um livro que parece simples, mas ao mesmo tempo ele é muito simbólico. O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. A pergunta número 3 é um clássico que eu indico para quem acha que clássico é chato. O livro, viu, gente? Não o filme, pelo amor de Deus. O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Bom, este clássico aqui, ele foi publicado em 1847 e ele pode ser tudo menos chato. É um romance inglês do período vitoriano e este livro aqui não é um livro sobre o amor. Ele é sobre o orgulho levado ao extremo, a falta de perdão. Aqui conta a história do Heathcliff e da Catherine. Eu acho que você, se você não leu, você já deve ter ouvido falar muito deste livro aqui. E se você já leu, né, e teve aquela sensação de que é uma história de amor, releia. Esse livro aqui, ele fala, como eu disse, do orgulho extremo, a incapacidade de perdoar. O Heathcliff, ele se vinga das pessoas, ele é incapaz de perdoar, ele é incapaz de reconhecer os próprios erros e de pedir perdão. Muitas pessoas falam que o Heathcliff é vítima, e eu não acho que ele seja a vítima. Ele destrói a própria vida, ele destrói a vida das pessoas à sua volta, ele é incapaz de amar. Ele é doente, ele é obsessivo, o amor verdadeiro ele não sente. Eu tenho um vídeo onde eu falo mais deste livro aqui, que é um dos meus livros favoritos, então eu fiz um vídeo para ele. Eu já li e reli este livro e pretendo reler outras vezes mais. O Heathcliff é um homem muito vingativo, a Catherine é uma mulher orgulhosa. E o que você acha que acontece? Só a destruição. A gente pensa assim, né? Tudo isso poderia ter sido evitado se um dos dois cedesse, né? Reconhecesse os próprios erros e pedisse perdão. Mas isso não acontece. Então é destruição. Não só com eles, né? Não só na vida deles, mas infelizmente na vida de todos à volta ali, inclusive dos filhos. Então eu quero que você tenha isso em mente. Se você não leu ainda, não vá achando que é uma história de amor, uma história bonita. É um livro que desperta muitos sentimentos. Por isso que eu falo que este livro aqui ele pode ser tudo menos chato. Então um clássico que eu indico para quem acha que clássico é chato, comece por este daqui que você não vai se arrepender. É um livro que, assim, é um dos meus livros favoritos, como eu já falei. Ele vai te marcar de alguma maneira, mesmo que você não ame a história, ele vai ficar com você, eu tenho certeza. A próxima pergunta aqui é um clássico que conversa com outro clássico. Eu já falei isso no vídeo que eu fiz para este livro, Lições de Abismo. Eu acho que ele conversa muito com o livro Nó de Víboras, do François Mauriac. Eu tenho vídeo para esses dois livros aqui no canal, eu vou deixar tudinho aqui na descrição deste vídeo. E um outro livro também que eu acho que conversa muito, inclusive é citado em Lições de Abismo, é A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. Então, esses três livros aqui, eles se conversam. Lições de Abismo aqui, ele não é um romance tradicional, ele é quase como um testemunho intelectual e espiritual. Eu acho que Lições de Abismo, ele conversa muito com Nó de Víboras, do François Mauriac, e A Morte de Ivan Ilitch, porque nos três livros aqui nós vemos um mergulho interior, um mergulho bem doloroso no interior humano. Então são três homens aqui. Aqui nós temos o José Maria, aqui nós temos o Luiz e aqui nós temos o Ivan Ilitch. Os três já estão ali no fim da sua vida, tomam consciência disso, começam a fazer reflexões sobre o tempo vivido. Aqui o José Maria, ele tem 3 meses de vida, então ele começa a escrever sobre o que ele deixou de viver e o que ele pretende fazer nesse tempo que lhe resta. Ivan Ilitch também, quando ele está acamado aqui, ele vai fazendo as reflexões sobre a sua vida. E Nó de Víboras, o Luiz, que ele começa escrevendo uma carta que se torna um diário em forma de vingança. Conforme ele vai escrevendo, ele vai se dando conta dos erros da sua vida. Então nós vemos aqui um mergulho mesmo no interior desses 3 homens aqui, a gente vê muitas lições de vida. Os assuntos são parecidos aqui, né? Um livro conversa com o outro, mas eles são escritos de maneiras completamente diferentes e a gente tira muitas lições dessas histórias aqui. Não são histórias de grandes aventuras externas, são confrontos íntimos mesmo. É culpa, orgulho, ressentimento, medo da morte, e tudo isso vem à tona aqui, quando o personagem não consegue mais fugir de si mesmo. Em Nó de Víboras, o ressentimento vai corroendo por dentro. Em A Morte de Ivan Ilitch, a proximidade da morte desmonta todas as ilusões de uma vida bem-sucedida. E em Lições de Abismo, o sofrimento aqui é um caminho de redenção. Os 3 livros parecem dizer a mesma coisa, mas cada um à sua maneira. O verdadeiro drama não está lá fora.
está dentro de si mesmo. E é no momento de crise, a doença, solidão ou fracasso, que revela quem a pessoa realmente é. São 3 clássicos de autores diferentes, países diferentes, épocas diferentes, mas falando do mesmo tema, que é o drama humano. Então, um clássico que conversa com outro clássico, Lições de Abismo, conversa com A Morte de Ivan Illich e com Nó de Víboras, do François Mauriac. A próxima aqui é um clássico que a escola me fez amar. Eu já falei disso em um outro vídeo aqui. Tem uma historinha com este livro aqui, Diamante Negro, da Anna Sewell, a história de um cavalo. Eu deveria ter mais ou menos uns 9, 10 anos, eu não me lembro muito bem. Eu, na biblioteca da escola, eu gostava de pegar bastante livros emprestados, então eu encontrei um livro que tinha um cavalo, mas era a imagem mesmo do cavalo, não era um desenho, a imagem de um cavalo negro na capa. E eu peguei o livro pela capa mesmo, e eu levei para casa e eu comecei a ler, e a gente tinha um prazo para entregar este livro. Então eu fazia o seguinte, eu lia e relia aquela história. Eu pegava o livro e devolvia, e a gente tinha que pegar outro livro, não podia pegar o mesmo. Então, passada uma semana que eu podia retomar a ele. Eu pegava e escondia ele atrás dos outros livros, levava outro para casa. Quando eu voltava lá na biblioteca da escola, eu tirava ele lá de trás, pegava emprestado de novo, e assim eu fui fazendo por algumas semanas, até que chegou um dia que eu não encontrei mais esse livro. Eu procurei por vários meses esse livro na biblioteca da escola, nunca mais eu encontrei o livro. Alguém deve ter pegado e não devolveu, ou enfim, não sei. Eu sei que eu nunca mais encontrei esse livro e eu fiquei muito triste, mas essa história me marcou muito. Então, um clássico que a escola me fez amar. Diamante Negro. E eu comprei esta edição aqui para reler com o mesmo título, porque agora ele sai como Beleza Negra, né? O título dele está traduzido como Beleza Negra, mas eu lembro que o título do livro que eu lia na escola era Diamante Negro. É claro que eu queria encontrar aquele livro, aquela edição. Eu até pesquisei em sebos online, eu encontrei a capa, mesmo a capa, mas não encontrei nenhuma edição disponível. Então eu comprei este daqui, que é da editora La Fonte. Eu comprei algumas edições também adaptadas para as crianças ler aqui. É um livro muito fácil de ler, é uma história muito bonita, muito triste também. Então é um livro que me marcou muito na época da escola. E eu pretendo reler agora, né, ou em voz alta para as crianças, enfim. As adaptações eu já li em voz alta para eles, mas eu pretendo ler a história aqui, é o texto integral, né, a tradução do texto integral, então eu pretendo ler e ver as lições que eu tiro aqui. Mesmo sem entender muito ali, esse livro me marcou bastante. Ele foi publicado em 1877, é um clássico, né, da literatura juvenil inglesa. Então, um clássico que a escola me fez amar é o Diamante Negro, da Anna Sewell. E agora, um clássico que eu não indicaria para qualquer pessoa. Os Violentos o Arrebatam, da Flannery O'Connor. Já tem vídeo para este livro aqui no canal também. Eu acho a minha melhor leitura de 2025, com certeza. Eu fiz um vídeo para ele está no projeto Romance Católico. É um livro que a gente ama pelo que ele provoca na gente, não porque é uma história bonita. Assim como O Morro dos Ventos Uivantes. Eu gosto do livro, eu amo o livro, é um dos meus livros favoritos. Não porque é uma história bonita, mas porque ele desperta vários sentimentos, e com aquela história de destruição ali, a gente tira várias lições. A mesma coisa acontece aqui com Os Violentos o Arrebatam, da Flannery O'Connor. A Flannery O'Connor, ela escreve sobre fé de um jeito nada romântico. Então, Os Violentos o Arrebatam é aquele clássico que eu definitivamente não indicaria para qualquer pessoa. Ele é intenso, ele é desconcertante e espiritualmente inquietante. A Flannery O'Connor, como eu falei no vídeo, né, ela não escreve para agradar, ela escreve para incomodar mesmo e fazer as pessoas abrir os olhos a partir daquele incômodo que ela provoca. A história mexe com fé, com pecado, com a graça, com a vocação de um jeito bruto, de um jeito violento mesmo. Os personagens aqui são extremos, cheios de orgulho, cheios de conflitos interior. Aqui a gente vê um embate entre razão e fé, mas tudo isso levado ao extremo, né? O fanatismo dos dois lados. Então, por isso que eu falo que não é um livro para qualquer pessoa. Eu indico, se você quer começar a ler os livros da Flannery O'Connor, comece com o primeiro romance dela, O Sangue Sábio, ou o livro de contos, Tudo que Sobe Deve Convergir. Eu cito esses dois, porque eu só li 3 livros dela. Esse ano eu pretendo ler Um Homem Bom é Difícil de Encontrar e Outras Histórias, que é outro livro de contos também. Então, por enquanto, se você quer começar a ler alguma coisa da Flannery O'Connor, eu indico que você comece pelo livro de contos, Tudo que Sobe Deve Convergir. Ali você vai
né, tendo uma noção da escrita dela, porque esse daqui é muito mais profundo, é um romance, então ele é bem assim, intenso mesmo. Então por isso que eu falo que eu não indico para qualquer pessoa. Então um clássico que eu não indicaria para todo mundo é Os Violentos o Arrebatam, da Flannery O'Connor. Agora, um clássico em que a mente do personagem é seu maior campo de batalha. Bom, eu só consegui pensar no Homem do Subsolo, no livro Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. E eu, preparando o vídeo aqui, eu fiz um paralelo, não entre escritas nem autores, mas entre os homens. A força do Santiago aqui e a fraqueza desse homem do subsolo. Eu fiz esse paralelo, né? Porque o Santiago, ele luta até o fim da sua vida. E o homem do subsolo, ele pensa até o fim da sua vida, ele não age. Tudo dele é uma desculpa. Ele é muito filosófico, fala muito e faz pouco. Santiago aqui é o oposto, né? Ele fala pouco e faz muito. Aqui o homem do subsolo, ele sofre mais pelo que pensa do que pelo que ele vive, né? Que é o completo oposto do Santiago. Então a gente vê aqui a força de um e a fraqueza do outro. Eu achei interessante fazer essa comparação aqui. Claro que dá para fazer uma análise muito mais profunda, né? Isso aqui é só uma comparação simples. Dá para analisar profundamente esses dois homens aqui e tirar muitas lições disso, tanto da fraqueza do homem do subsolo, quanto da força do Santiago também. Então, um personagem, né, que o maior campo de batalha é a sua mente, com certeza é o homem do subsolo do Dostoiévski, porque a maior tragédia dele aqui é interior, tudo dele é interior, é tudo no pensamento, o drama da vida dele está dentro do pensamento dele. Ele analisa tudo, desconfia de tudo, inclusive de si mesmo. E quanto mais ele pensa, mais ele se afunda. E é um livro, de certa forma, desconfortável, porque em algumas situações a gente se reconhece ali. Sabe quando você pensa mais do que age? Ou você é pessimista em tudo? Antes de fazer uma coisa, não vai dar certo. É tipo o homem do subsolo. Ele prefere se isolar do que correr o risco de tentar. O Dostoiévski, ele cria um personagem aqui que é quase que um laboratório da consciência humana. E mostra pra gente, né, como a mente humana pode ser tanto lucidez como prisão. Então, um clássico em que a mente do personagem é seu maior campo de batalha é O Homem do Subsolo, de Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. E a oitava e última pergunta é um clássico em que a fé é colocada à prova. E eu escolhi O Poder e a Glória, do Graham Greene. Aqui a história se passa no México durante a Revolução Cristeira, né, que é a perseguição aos religiosos no ano de 1930. E o Graham Greene, ele esteve nesse cenário aqui, né, porque ele trabalhava como jornalista, e depois ele resolve escrever um romance sobre esse cenário de perseguição religiosa, e ele vai contar a história aqui de um padre. Mas não é um padre como o herói, o protagonista, que é um padre falho, um padre alcoólatra, um padre pecador. E é um clássico que a fé é colocada à prova, não de um jeito bonito. A fé aqui aparece no meio da perseguição, no meio do medo, da culpa, porque o padre tem consciência dos seus pecados, então ele se sente culpado o tempo inteiro. Ele está longe de ser um modelo de virtudes, mas a lição que a gente tira aqui é quando ele reconhece as suas falhas e ele busca a redenção, ele se arrepende dos seus pecados e ele luta todos os dias contra as suas más inclinações. Ele é fraco, ele é falho, cheio de contradições, talvez é justamente nisso que torna ele tão humano. Graham Greene aqui, ele não romantiza a santidade, ele mostra uma fé que sobrevive até mesmo quando a dignidade da pessoa está abalada. Ele mostra o padre ali que persiste na sua fé, mesmo quando ele está duvidando de si mesmo. A história aqui não é uma história fácil, é uma história que mexe com a gente, mas é um livro que é profundamente verdadeiro. Este livro aqui foi um dos meus favoritos de 2024, entrou para minha lista de livros favoritos aí da vida também. É o meu livro favorito do escritor, do Graham Greene. Depois deste livro dele aqui, eu li Fim de Casa o ano passado, tem vídeo aqui no canal também. Esse daqui, para poder fazer o vídeo para o canal, eu pretendo reler ele, porque como faz um tempo que eu li, então eu pretendo reler para poder ficar as coisas mais frescas na cabeça também. E eu indico muito esse livro aqui. Como eu falei, não é confortável, mas é uma história muito bonita. Então essas são as perguntas do vídeo de hoje. Uma pergunta, um clássico, tem ótimas indicações de leituras aqui para você também, se você quiser responder. Como eu falei, as perguntas estão aqui na descrição do vídeo, o link desses livros também está aqui na descrição do vídeo. Todos os vídeos, todos os livros que eu tiver feito vídeo, os links também estarão aqui na descrição. Se você gostou deste vídeo, curte,
Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau!